O primeiro dia de aula chega e Char começa a explicar sobre o cronograma de hoje. E graças à isenção do vestibular, Haruto seria colocado no nível médio, na turma C. Mas com os resultados de provas regulares, seria possível trocar de classe e subir rapidinho até a classe A. Haruto pensa que isso seria um mega problema, se assustando ao notar que sua irmãzinha o colocou em diversos cursos avançados. Mas tudo bem, já que ele tinha esperança de decepcionar os professores e ser expulso. Haruto abraça sua irmãzinha bem envergonhado e, pra não perder o costume, eu não podia deixar de pedir pra vocês me ajudarem na nossa meta de 10 mil inscritos que tá tão pertinho. Então se inscreve aí no canal, além de curtir e comentar bastante pra ajudar o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas e receber o episódio 12 o mais rápido possível. Mas bora pro anime. Iris encontra com Haruto e pergunta quem seria a garota ao seu lado. Haruto apresenta sua assistente Lisa, a deixando um pouco curiosa. Mas Iris acaba aceitando, porque talvez fosse possível, já que se tratava de Haruto. Ela se apresenta e eles começam a caminhar até a sala de Iris, que estava curiosa sobre o motivo dele estar na classe C mesmo sendo tão habilidoso. Ela fala sobre a importância dos exames escritos e tinha certeza que o veria em breve na classe A. Iris entra na sala e Lisa pergunta se aquela garota realmente era uma humana, porque mesmo observando de perto, ela não sabia dizer o que a garota seria. Haruto responde que ela não era um demônio e nem parecia ser uma ameaça, então Lisa não precisava se preocupar. Ele chega em sua classe onde todos ficavam olhando pra ele, o deixando desconfortável enquanto se perguntava o porquê todos estavam olhando. Mas ele acaba se lembrando que tinha virado assunto da escola por conta daquele veterano idiota. Ele se senta e o professor começa a falar que esta era a classe mediana, então todos podiam subir ou descer de classe, e por isso ele iria aplicar uma prova dando a oportunidade de Haruto mostrar que era um completo incompetente. E ao receber a prova ele nota que todas as questões eram muito fáceis, e que já tinha visto tudo isso quando Char começou a sua educação de superdotados, fazendo ele pensar que isso não passava de uma estratégia de seu professor após ameaçá-los, os tranquilizando com questões básicas, tornando difícil de saber como respondê-las, porque talvez se ele errasse tantas questões simples, eles poderiam suspeitar que ele fez isso de propósito, então por isso ele iria respondê-las de forma que conseguisse pelo menos 60 pontos. E assim que a prova termina, o professor revela que todos foram muito mal, tendo uma média de 20 pontos, mas isso já era de se esperar, já que até mesmo os alunos da classe B teriam uma média de 50. E apesar de alguns erros bobos, um aluno conseguiu 60 pontos, dando os parabéns para Haruto, que seria transferido para a classe A antes da próxima aula, fazendo o nosso recluso perceber que o problema não era todos terem um nível acadêmico baixo, e sim a sua irmã mais nova, que seria uma superdotada. E lá vai o nosso recluso até a classe A, onde Iris e Laios o agarram, sentando juntos e iniciando uma mini discussão pelo garoto. Mas a professora oratória os interrompe, com seu jeito durão, se apresentando como um especialista em teoria de elementos. E os três que se inscreveram em seu curso avançado tinham muita coragem para se sentarem na frente e ainda ficarem conversando. Ela diz que iria expulsá-los caso não conseguissem responder uma das suas perguntas. E além disso, ela tinha ouvido falar que Haruto e Iris tinham se juntado ao laboratório daquela nanica maluca, e por isso ela iria caprichar no ensinamento que eles iriam receber, iniciando a aula chamando Iris para descobrir qual seria seu elemento e subelementos, mandando a garota colocar a mão naquele cristal e ficando impressionada ao notar que a garota tinha todos os elementos, apesar de seu nível ainda ser baixo, e por isso era para ela se juntar ao seu grupo de pesquisas para se tornar poderosa. Mas Iris recusa, desapontando a mulher. Oratória se recompõe e explica que os elementos em que as pessoas tinham mais proficiência seria o seu elemento principal, e o de Iris era o caos, e abaixo estavam todos os subelementos, perguntando qual seria o nível de controle dos outros subelementos se o principal fosse 100%. Ela diz sobre a existência de pesquisas para qualificar isso, mas era muito difícil, enquanto Haruto usava seu cálculo de mana revisado, obtendo todas as informações de Iris, achando que isso nem era tão difícil assim. A professora volta a perguntar o porquê a qualificação era tão difícil e qual o motivo das circunstâncias alterarem os valores, mandando eles imaginarem um exemplo onde o fogo seria seu subelemento principal, e ao usar um feitiço para aumentar os músculos, eles notariam que sua taxa aumentaria em comparação a outros feitiços de fogo, perguntando qual seria o motivo disso. Laios responde que talvez tenha a ver com o grau de proficiência, e talvez ao usar diversas vezes você acabaria dominando a técnica. A professora admite que era um bom modo de abordar o problema, mas existiam estudos que eram contra este pensamento. E Haruto acaba falando em voz alta que poderia ser por conta das propriedades ocultas de
despertando algo na professora, que manda ele repetir o que tinha dito, deixando ele nervoso, em pensar que sua calculadora de mana revisada também mostrava alguns termos estranhos, que ele tem chamado assim e contou apenas pra Char e as garotas. A professora começa a gritar com ele, enquanto Haruto explicava que achava que existiam propriedades ocultas, que são subordinadas aos elementos, como por exemplo, se o fogo tivesse uma propriedade oculta no aprimoramento de físico, aumentando seus efeitos. Isso faz a professora ir à loucura, perguntando como ele sabia de algo assim, porque esta era uma pesquisa de ponta de Wei Euli, um pesquisador misterioso que nem mesmo a família real sabia da existência, que os enviava trabalhos de pesquisas há diversos anos que estavam muito à frente de seu tempo, sugerindo a existência de propriedades ocultas. E a visão de Haruto era tão surpreendente que ela o convida para participar de seu laboratório, que era muito mais útil do que a magia antiga. Mas o garoto nega, enquanto a professora perguntava se ele poderia ser o próprio Weibi. Haruto fica nervoso e diz que não tinha nada a ver com isso, e até se pergunta quem poderia ser o responsável por esse nome tão legal, que significava coruja branca. E bom, a gente já sabe que a nossa fofiqueira, mas enfim. E mais tarde, Haruto e Iris vão até o laboratório de magia antiga, onde a professora doida os aguardava com seu assistente, correndo para fazer uma festa de boas-vindas, já que agora eles poderiam funcionar até eles se formarem. Haruto se senta no sofá e descobrimos que na verdade quem estava ali seria o seu clone, que tenta sair de fininho, mas um grito faz com que Tearieta o carregue para ver o que aconteceu com Poucos, que estava caído no chão ao lado de um corpo, assustando Haruto C, que imagina que aquilo seria uma cena de crime, mas logo percebe que na verdade aquele seria seu veterano idiota. Tearieta diz que tinha se esquecido dele, que foi até ela pedir sua ajuda para lidar com a magia estranha que tinham lançado nele, e como ele nunca viu algo assim antes, ele imaginou que seria magia antiga, indo até ela, que depois de diversos testes a exaustão chegou em seu pico máximo, mas claro que apenas da parte dele, né? Deixando Haruto ser horrorizado enquanto a professora o usava como objeto de pesquisa, para eles analisarem juntos, mandando Iris tocar no ombro do garoto. A menina encosta e sente algo sólido ligado a ele, como uma espécie de cilindro transparente. Tearieta concorda e revela que quando a magia de cura é usada na ferida, eles se atraem, apertando o ombro com muita força. Mas se algo que não é mágico o toca, ele atravessa, chegando à conclusão que isso era magia de barreira, feita de forma não elemental. Haruto C fica impressionado que a professora conseguiu descobrir a verdade sobre a magia de barreira, enquanto se acalmava, porque isso não significava que ela tinha descoberto sua identidade secreta. Tearieta pergunta sobre a diferença de magia antiga para magia moderna, e Iris fala que a magia antiga é uma magia não elemental, sem vínculo com nenhum elemento. Tearieta concorda e diz que tinham alguns registros que esta magia podia ser mantida sem fornecer nenhuma mana, e com magia moderna não duraria nem metade do dia, e o garoto já estava com isso há mais de um dia. Então com certeza esta era uma magia de um passado distante em uma era mítica, e quem lançou esta magia teria que ter mana acima de 80 para usá-la, o que levantava a questão sobre quem poderia usar isso. Ela até descarta a possibilidade de ter sido Iris, apesar da garota estar presente no incidente. Tearieta decide perguntar mais uma vez quem fez isso, de forma carinhosa, já que na noite anterior ele tinha se recusado a falar. O garoto acorda assustado, perguntando o que aqueles dois faziam ali, mas a professora o interrompe e diz que não conseguia remover esse feitiço, então o único que podia removê-lo seria quem o lançou, e por isso era para ele contar tudo. Mas o garoto diz que não fazia ideia e apenas viu um homem com uma voz estranha, vestido de preto. Tearieta pergunta se ele achou que seria humilhante ser atacado por um vilão misterioso, ou talvez a sua vida corria perigo caso ele revelasse isso. Mas enfim, pelas poucas informações ela pôde chegar em uma pessoa que se enquadrava nesse perfil, se aproximando de Haruto e falando que ouviu falar sobre um herói da justiça que começou a aparecer na região das fronteiras há vários anos atrás, e agora ele apareceu na capital real, ao mesmo tempo que Haruto. O clone fica muito nervoso e responde que talvez ele teria alguns assuntos a tratar aqui, enquanto Tearieta o pressionava perguntando o motivo dele ter sido recomendado pelo próprio rei, mas ele não fazia ideia do motivo. O clima fica tenso enquanto ela o agarrava e perguntava empolgada o que ele estava escondendo. E aliás, será que não seria ele o homem que se veste de preto? O clone entra em desespero enquanto pedia pro original salvá-lo, e graças a isso Shiva surge na janela, deixando o clone bolado porque ele estava observando
esse tempo todo. Mas Shiva o ignora e diz pra baixinha que não tinha nenhuma relação com esse garoto e apenas veio trazer justiça aos malfeitores da capital. Tearieta fica radiante enquanto o admirava e perguntava se ele sabia que aquele herdeiro rico era membro de um grupo duvidoso. Shiva fica impressionado que aquele sindicato do mal realmente existia, mantendo a pose e falando que já sabia de tudo, mas deixando isso de lado. Se o garoto cancelasse o duelo, ele iria libertá-lo, deixando o garoto irritado, mas ele acaba concordando. Shiva diz que resolveu tudo e poderia ir embora, pelo menos era o que ele gostaria, já que estava sendo impedido pela professora baixinha que o aprisionou com sua magia combinada de terra e escuridão. Ela diz que nem mesmo ele seria capaz de escapar da sua magia de amarração, e por isso era para responder todas as suas perguntas. Mas Shiva acaba quebrando a magia facilmente, deixando a garota impressionada, enquanto perguntava como ele conseguiu a imobilizar. E isso era algo tão impressionante, porque era uma magia de contenção em área, e graças a isso, as suas perguntas triplicaram. Poucos mandam ela parar com isso e pedir desculpas, mas a garota insiste, e até mesmo oferece sua castidade em troca de informações, prometendo que ele ficaria satisfeito. Poucos a chamam de idiota, enquanto o desespero começava a bater na garota, porque ela queria usar o banheiro. Shiva manda ela parar de investigá-la, enquanto ela dizia que não podia, porque ele era um negócio muito habilidoso e despertava sua curiosidade. Ela pede para ele desfazer logo isso, porque não queria fazer xixi na frente de seus alunos. Shiva a pressiona por um tempinho, fazendo ela implorar para que ele soltasse ela logo, concordando com seus termos. Ele vai embora com a promessa da garota, a libertando, enquanto poucos mandava ela correr pro banheiro, trazendo o final do nosso episódio 11. Muito obrigado a quem ficou até aqui, e não se esquece daquela moralzinha de sempre, com a sua curtida, comentário e inscrição. Valeu e até a próxima!